Vinícius Silva é o nosso convidado para o RN Entrevista dessa temporada de transformação e cultura na era digital. Muito obrigada por você ter aceito o convite, por estar aqui pela segunda vez com a gente. Você já esteve com a gente, na verdade, em encontros fechados, em resenha. O Vinícius é uma pessoa assim que é um profissional assim que super diferenciado, porque ele vai trazer aqui uma série de curiosidades sobre o trabalho dele, como é que ele entrou aí nesse mundo digital, entre outras características do trabalho que eu vou pedir para ele apresentar. Esse é o terceiro episódio dessa série de entrevistas dentro da transformação e cultura na era digital. O primeiro foi com o Bruno Martins, com um olhar de tecnologia. Ele é CTO na Unist. Quem não assistiu, vale a pena, entra lá no canal Renata Nigri do YouTube. E a segunda foi Janaína Tavares, ela é Recursos Humanos, diretora de Recursos Humanos na ActionAid, e também trouxe um pouco desse olhar, né, do humano nessa transformação. E hoje a gente vai estar falando com Vinícius Silva para ele falar um pouquinho sobre futurologia com a gente, dentre outras características que ele tem, outras competências aí de análises preditivas e como é que ele entrou nesse mundo digital. E eu queria que você se apresentasse e começasse a contar assim, como é que você começou a trabalhar aí nesse espaço aí digital. Como é que isso começou na tua carreira? Bom, eu queria começar agradecendo. Eu agradeço novamente o convite de vocês, por lembrarem de mim, por me enxergarem como essa pessoa que pode contribuir um pouquinho aí nessa trajetória tão bonita que vocês estão traçando. Obrigado, Renata. Obrigado, Sandra. Bom, por incrível que pareça, comecei lá atrás. Eu não gosto de falar quanto tempo atrás, né? Mas eu sou formado em ciência da computação. Eu tinha um desejo de trabalhar com informática pura e restrita lá atrás, computadores. Eu sempre gostei muito de desmontar e montar coisas, e depois eu passei a gostar de computadores, de programação, de criar coisas automáticas. E venho desenvolvendo a minha carreira, desenvolvi bastante a minha carreira olhando para esse lado de tecnologia pura e restrita, e fui enveredando para o lado da gestão, porque eu já descobri desde muito cedo que fazer gestão, gerir pessoas era algo que me agradava e era algo que eu queria para a minha vida. Então, comecei a fazer gestão de TI, depois fui fazer gestão de outras áreas técnicas e não técnicas, me aprofundei no planejamento, até que eu começo a entender a minha carreira, começo a entender minha evolução profissional e pensar onde é que eu quero chegar, qual caminho eu quero percorrer, e essas coisas elas não estavam suficientes. Então, eu fui entender como que os negócios mudavam, como que era o caminho natural dos negócios, qual que era o caminho não natural que levava principalmente negócios de sucesso a serem bem-sucedidos durante muito tempo e a passarem por todas as mudanças. E eu percebi que eu tinha que também rever a forma como eu enxergava a minha própria carreira. E a transformação digital ela chegou nesse interim de eu perceber que existia uma grande mudança, que ela estava encaminhada, já estava posta, que os negócios estavam mudando, mas que as carreiras ainda seguiam convencionais. E eu seguia convencional nessas carreiras, de maneira convencional. Então, eu me aprofundei um pouco mais em transformação digital, entendi qual que é a transformação que os negócios estavam sofrendo e que as carreiras também sofreriam, e comecei a trabalhar formas com as quais eu pudesse contribuir nessa mudança, nessa saída de um pensamento linear para um pensamento exponencial, de negócios analógicos para negócios digitais e pós-digitais. E nisso, esse ramo de transformação digital me fez com que eu me apaixonasse por ele, porque eu conseguia criar propósito independentemente de em que ramo que eu esteja atuando. Já tive em TI pura e restrita, já tive em telecomunicação. Hoje em dia eu trabalho num negócio completamente diferente desses, que provê cidadania para as pessoas, a iniciativa privada ajudando os estados a entregar cidadania, a entregar bem-estar para a população, e a transformação digital ela faz sentido em todos esses caminhos. Então, eu consigo criar um propósito de carreira, um propósito de vida, ajudando negócios a se transformar e a entregar os seus próprios propósitos, né?
A gente vê uma mudança muito grande do meio empresarial que agora entendeu, eu prefiro acreditar nisso, que finalmente entendeu que negócios que giram em torno de um propósito que sirva à sociedade, que sirva às pessoas de maneira verdadeira, eles normalmente monetizam mais, normalmente são mais bem-sucedidos. Finalmente entendeu, e a transformação digital, o profissional que trabalha com isso, todos trabalhamos com isso, todos deveríamos trabalhar com isso, é uma forma de ajudar essas empresas, ajudar esse mercado a evoluir. Então, eu me encontrei nisso e esse é o ponto de partida, inclusive, para as novas coisas que eu venho estudando e me dedicando. Mas uma coisa que você falou que é interessante, né? É como no digital as coisas são exponenciais, né? E tudo está muito rápido. E para a gente fazer rápido, a gente precisa trabalhar junto, com mais colaboração, né? Com mais interdependência. A gente vem falando muito disso aqui nesse espaço. Eu acho que as pessoas começaram a ver que elas precisavam gostar mais de estar com outras pessoas e entender que o resultado é maior do que o que cada um tem para entregar. E a gente vai fazer essa semana uma resenha falando sobre propósito, né? O propósito é a comunicação movendo, né, as pessoas à ação. Né? E eu acho que esse é o papel, né? A comunicação com propósito traz. Queria que você explorasse um pouquinho mais esse olhar do propósito dentro dessa mudança, nessa transformação digital. Legal, que é legal, Renata, vocês promoverem isso assim. Isso é até uma mudança de interesse, né? Porque normalmente anteriormente, toda vez que a gente falava em mudança organizacional, em mudança de relações, de comportamentos de inter-relação pessoal, a gente sempre ia falar sempre no basicão, etc. E agora a gente começa a falar de algo que é tão complexo, e não é simples falar de propósito. Eu acho que as pessoas passaram a entender que a construção coletiva ela tem mais valor do que a construção individual. Existe o efeito da cocriação, né? Então, e o cocriar não é só criar junto, é criar junto para alguém. Então, a valorização dessa conexão, e agora, principalmente no momento em que a conexão está tão mais difícil, a conexão física ela está tão mais difícil, a gente entende isso, interioriza isso e dá mais valor para isso. Então, o poder da cocriação, criar junto para servir alguém, o poder das conexões e quando você enxerga para que aquilo serve. Não pode ser simplesmente para monetizar, não pode ser simplesmente para que eu seja mais bem-sucedido. Até pode, não existe certo ou errado, mas o que a gente percebe é que a gente chegou num nível de consciência coletiva ou numa necessidade de consciência coletiva em que as coisas precisam ter um significado maior, precisa servir para mais gente. Se serve para mim, por que não pode servir para mais gente? E é tão melhor quando serve para mais gente. Então, existem N correntes que falam sobre abundância, sobre prosperidade e que quebram essa mística de que para que eu tenha, o outro não pode ter. Então, sim, dá para nós dois termos. E quando nós dois temos, a coisa que é construída é muito maior. O propósito tem muito a ver com isso. É você construir pensando que existe para todo mundo. E quanto mais existe para todo mundo, mais vai ter. Então, a gente vive num planeta abundante, a gente tem uma vida que ela é finita, mas ela pode ser tão abundante quanto nós queiramos. E se nós conseguimos produzir mais conjuntamente? Se a gente construir coisas que sirvam para mais pessoas? Os negócios já estão percebendo. A pandemia veio para trazer, a gente tem exemplos clássicos de posicionamentos simples que acabaram levando a negócios à beira da falência ou ao descrédito, enquanto outros posicionamentos não tem nem assim, eu investi X milhões em ajuda. Não, eu simplesmente me posicionei de uma maneira correta. Eu quis que o meu posicionamento fosse em prol do coletivo e não do individual. O quanto que isso trouxe de benefícios. Eu digo que o gerir através do propósito, a gente ter um propósito pessoal de vida, não é só uma corrente do bem, é também uma corrente do bem. Monetizar é importante, senão vira somente um sonho, mas eu não preciso mais monetizar de uma maneira canibal. Eu consigo fazer isso, é possível fazer isso numa corrente que as pessoas venham junto e não deixemos gente para trás para que mais gente consiga ir para frente. Acho fantástico o momento que a gente está vivendo, porque essa é a nossa grande oportunidade. E é só um parênteses aqui,
É isso que você está falando, né? Da gente ter um olhar coletivo, meta coletiva e não explorar tanto, né? Aquela coisa, por isso que a gente fala da liderança masculina e feminina. O masculino tem essa qualidade do trabalho, do fazer, né? E do explorar. E o feminino tem aquela coisa do cuidar, do integrar. E eu acho que essas duas energias, vamos botar assim, de realização, elas precisam estar no mundo dos negócios. Não estamos falando de novo de sexo, de ser mulher ou homem, mas dessas duas qualidades para a gente poder. E o mundo, né, impôs a gente essa expansão da consciência. Porque hoje é o vírus do corona, amanhã vai ser sei lá, o fenômeno da natureza por conta do aquecimento global e que vai também trazer alguma condição que vai deixar a gente num lugar vulnerável de novo. Então, se a gente não reparar e daqui para frente ter atitudes mais ecologicamente corretas, mais sustentáveis, a gente vai realmente matar o planeta, né? E se matar. É o cuidar, né, Renata? Né, Vinícius? É o cuidar, é o olhar com acolhimento, né? É o zelar pelo meio ambiente, é o zelar pelas pessoas, e que através disso é que a gente vai ter realmente a sustentabilidade. Vinícius, e como é que ficou aí no meio dessa sua trajetória? Da onde surgiu o olhar do futuro, os estudos da futurologia? Como é que isso semeou e germinou em você como agora um estudioso do futuro? Pois é. Essa é uma outra competência que depois eu descobri que, quer queira, quer não, todo mundo vai precisar desenvolver em algum nível, seja só para a sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional. Bom, para mim, o que aconteceu, assim, a transformação, o olhar para a transformação digital veio antes de efetivamente eu entender que precisava, que eu necessitava estudar futuros de maneira estruturada. A transformação digital, ela me trouxe aquela visão de que sim, os negócios estavam mudando e que é mais do que a tecnologia, que é a minha fonte de formação, que era minha zona de conforto, é muito mais que tecnologia, mas eu conseguia navegar bem naquilo, de trabalhar através do propósito, de mudar o mindset dos negócios, da minha forma de gerir. Só que eu, nas minhas N experiências durante a minha trajetória profissional, uma das coisas que eu sempre gostei de trabalhar foi com planejamento. Então, eu trabalhei em planejamento de marketing durante bastante tempo. E o que eu passei a perceber é que a forma tradicional como a gente fazia planejamento estratégico, mesmo que fosse planejamento estratégico para 5, 10 anos, eles têm um nível de retrabalho gigante e as coisas não se concretizavam da maneira como a gente concebia. Então, tinha sempre um esforço dos benditos forecasts. Eu faço um orçamento e faço o forecast. Eu faço um plano estratégico de 5 anos, depois eu faço um novo forecast. Por quê? Porque aquilo que eu usava, o dado do passado, para tentar explicar o futuro, faltava alguma coisa que não estava colocada ali. E eu fui estudar um pouco e comecei a conversar com uma porção de gente e eu descobri que o planejamento estratégico não lidava com incerteza. Então, ele usava o passado, projetava o futuro, considerando que o passado, ou numa visão otimista, ele projetaria o futuro somando. Então, eu vendi 10, então eu vou vender 10 mais 20%. As famosas séries históricas e tendências, Exato. Né? A gente até fazia uma abordagem, um forecast otimista, falando que quais ações eu vou tomar para que o negócio cresça, mas sempre tinha aquela variável que chegava e falava assim, isso aqui aconteceu e jogou meu plano por água abaixo. Então, essa pimenta, essa coisa que faltava, eu descobri que era uma questão de perspectiva estratégica. Porque não basta você olhar e falar assim, ok, eu previ que vou vender mais. Como eu vou vender mais? Eu vou colocar mais canais de vendas, eu vou remodelar o meu produto, eu vou fazer um estudo do consumidor e etc. Só que, de repente, vem um fator que não está previsto ali e aquilo deu errado. Essa incerteza, por si só, eu não sabia como trabalhar. E aí eu descobri na perspectiva estratégica que existiam formas de você olhar para essa incerteza de maneira estruturada e se preparar minimamente para ela. Você nunca ia conseguir prever a incerteza, mas pelo menos eu conseguiria associar aquele planejamento estratégico
a algo que me deixasse em melhor forma caso esse imprevisto acontecesse. E aí comecei a aplicar isso na prática e vi que trazer efeitos mais positivos do que propriamente gastar mais tempo para se planejar. Foi aí que surgiu a questão do estudo de futuro, porque o estudo de futuro visa justamente isso. Ele parte do princípio, e é o princípio que eu acredito, que o futuro é imprevisível. E aí eu não estou falando aqui existe uma questão mística em torno da previsão do futuro, mas eu não estou entrando nesse mérito. Ele é imprevisível, só que ele dá sinais. Então, você consegue fazer a leitura desses sinais e colocar num planejamento estratégico, que é algo super conhecido dentro da escola de administração. Você coloca questões de perspectiva estratégica para te deixar melhor preparado. Você soma as duas coisas: planejamento estratégico com perspectiva estratégica, que é o estudo de futuro traz, e essas duas coisas juntas aumentam a sua chance de ter sucesso. Foi aí que eu comecei a estudar futuro. E aí que eu descobri que isso não funcionava só para os negócios. Isso não era somente para aumentar o ganho financeiro que o negócio trazia, e que, muito pelo contrário, as variáveis incertas eram justamente variáveis humanas, variáveis intangíveis. Então, você passa a descobrir que não é mais matemática que você precisa, é mais olhar humano, é mais sensibilidade, é um pragmatismo, sim, mas ele é um pragmatismo que traz muitas questões subjetivas envolvidas. E aí a dificuldade. Então, por isso que é sempre um caminho de estudo eterno. Então, me vejo eternamente estudando futuros, porque eles são plurais e eles são humanos ainda por cima. Futuros e humanos. Renata, olha o brilho no olho, olha o propósito na fala, olha o flow, olha aquela paixão por ter descoberto a missão da carreira, da jornada. Olha só. Eu estou encantada aqui ouvindo ele. Eu também. Aliás, eu sempre fui encantada pelo Vinícius, né, Vinícius? Essa amizade já é antiga, essa torcida é antiga. Olha, eu vou falar uma coisa, assim, a gente toma muito cuidado, né? A gente faz realmente assim, a gente olha, cara, o que a gente pode trazer para esse espaço, né, de educação? Cara, que aula que você deu de vida. Eu fico super emocionada. Porque, cara, é tão diferenciado, né? Ouvir, assim, um homem, um executivo falando, né, de questões tão importantes e que fazem diferença. Então, assim, você está trazendo uma perspectiva, um ponto de vista que vai mexer muito, né? Vai quebrar muitos paradigmas, assim, na mente de muitas lideranças que já são mais tradicionais, já estão no mercado há muito tempo, tiveram muito sucesso, mas que nesse momento a vida e o mundo e os negócios, os novos modelos, vão exigir deles habilidades que eles não foram treinados a ter, né? E eu acho que essa entrevista vai despertar isso de uma forma muito linda. Muito obrigada por esse conteúdo incrível. Agora vamos continuar a entrevista. Não, eu queria até saber, Vinícius, você fala de perspectiva estratégica para compor o planejamento estratégico. No momento de tantas incertezas, né? A gente teve aí esse coronavírus que acabou com o planejamento eu diria que da maioria das empresas no mundo para 2020, por exemplo, curto prazo, né? Quiçá médio prazo e longo prazo em função das consequências. Como é que se retroalimenta isso? Ou se esse momento... Aí é uma pergunta, como é que se retroalimenta isso? E a outra é, as grandes empresas já teriam em seu mais remoto pesadelo simulações que traduzissem o que a gente está vivendo? Então, Sandra, como é que a gente retroalimenta isso? Acho que o primeiro ponto é você ter um plano. Eu acho que esse plano ele não precisa ser um mega plano estratégico que essas grandes consultorias que existem no mercado produzem. Se você é um negócio, se você trabalha num negócio que é pequeno, etc., se você tiver o seu modelo de negócio que preveja lá quem você é, qual é o problema que você resolve para o seu cliente-alvo, quem é o seu cliente-alvo, onde é que ele está, como é que ele te monetiza, como é que você monetiza os seus fornecedores, isso já pode ser considerado um plano.
E a partir daí, você começa a pensar os ICs. A prospectiva estratégica, ela sempre começa com um olhar de sinais. Então, eu faço um grande apanhado de quais são os sinais, mas não é só o sinal assim, se eu estou no ramo de petróleo, quais são os sinais do fim do petróleo, quais são os sinais da troca do petróleo por outra coisa, quais são os sinais do aumento do valor do barril de petróleo. Não, eu busco sinais mais amplos na sociedade, na política, na tecnologia, no meio ambiente. E aí eu começo a olhar de maneira mais ampla e vejo como que esses sinais interagem com aquilo que eu tenho como negócio hoje. Então, assim, essa mudança, esse sinal que eu estou vendo de mudança aqui, por mais claro e já posto, ele interage comigo dessa maneira. E a partir daí você pode produzir cenários. Muita gente acha que estudo de futuro é construir cenários. Cenário é só um pedacinho do estudo de futuro. Porque no final do dia você tem os sinais, como é que ele interage com você, você consegue sim construir cenários, você consegue se projetar. E você não se projeta só em cima daquilo que você já viveu. Você se projeta também considerando a possibilidade daqueles sinais se concretizarem. Então, se esse sinal, que eu acredito que vai se concretizar, ou se ele se concretizar, como é que eu estarei? Como é que eu me projeto nisso? E aí você se projetou. Uma vez que você está projetado, você vai falar assim, como que eu mudo a natureza daquilo que eu produzo, dado que eu serei diferente do que eu sou hoje? Eu me projetei, então estou diferente. Então, você tem que criar uma visão. Qual que é a minha nova visão de negócio baseada nisso que eu me projetei? A minha visão, ela precisa resolver um problema de alguém, ela precisa ser transformadora, ela precisa ser aspiracional. E, a partir dessa visão, que você vai construir um plano, que não é um plano de ação ainda, ele é mais macro, ele pensa mais macro, e você pode criar, por exemplo, um plano de ação bem detalhado, falando o que eu vou fazer no próximo mês, no mês seguinte, olhando para os cenários de incerteza que partiram daqueles sinais. Observe que o seu planejamento estratégico, aquela sua definição de modelo de negócio, ele está lá, ele existe. Você vai acoplar isso nisso. Eu vou crescer minhas vendas 10%. Se eu vou crescer minhas vendas 10%, mas eu previ que o mercado vai mudar, talvez o público para o qual eu vou vender esses 10% a mais mude. Então, trouxe a perspectiva estratégica para junto do planejamento estratégico. É assim que a gente vai acoplando. Mas não existe uma fórmula, não tem um quadradinho que você fala assim, siga esses 10 passos para a felicidade, 10 maneiras de fazer amigos e influenciar pessoas. Não existe um caminho para isso. Então, é sempre uma coisa construída. E aí, a segunda pergunta que você fez, essas grandes empresas, você acha que elas previram? Nos estudos que a gente faz e que a gente vai vendo, eu faço parte de um grupo que chama W Foresight Brasil, que está dedicado 24 horas por dia a olhar sinais e a estudar futuro, entregar para as pessoas informação válida para que elas consumam. Tem empresas que tinham sinais muito claros de que haveria uma ruptura e que talvez não a pandemia do novo coronavírus, iniciada na China e espalhada para o restante do mundo. Não com esse grau de especificidade, mas que já tinham sinais muito claros que nós teríamos uma ruptura. Algumas agiram, outras não agiram, mas o que se percebe é que, na média geral, ninguém tomou ações muito drásticas, acreditando piamente que isso ia acontecer. Então, você vê negócios gigantescos ruindo, negócios que já tinham um risco muito grande, como, por exemplo, as empresas aéreas, elas já eram muito sensíveis a um tipo de situação como essa que a gente está vivendo. Eu até vi uma entrevista de uma empresa aérea no início dessa semana que falava como é que eles estão se remodelando, mas tudo é mais difícil quando você já tomou aquele baque, né, aquele primeiro impacto. Então, eu acho que algumas já viram, mas a minoria, elas representam a minoria, e a grande maioria está tentando se encontrar e refazendo seu planejamento estratégico. Assim, das pessoas que eu converso, não tem nenhuma que não esteja revendo seu planejamento estratégico em função do que aconteceu esse ano. Por mais que nós acreditemos que a vacina vai chegar daqui a pouco, sejamos otimistas, essa seja a vitória que nós queremos alcançar, não tem nenhuma que eu conheça que não esteja revisitando seu planejamento estratégico, pensando no que vai fazer apesar da pandemia, né? Porque essa já é uma grande realidade. E todo esse estudo de futuro
como é que ele conversa com a transformação digital? Como é que esse momento, revisitando os planejamentos estratégicos, visão de futuro, mindset visionário, transformação digital, como a gente fica? Então, a transformação digital, eu até falei que eu descobri isso há muito tempo antes, que já era o ramo que eu queria trabalhar e comecei a trabalhar com isso. Ela já era uma necessidade, porque a mudança dos negócios, a mudança inclusive dos modelos de gestão já estava posta. Então, os negócios precisavam fazer essa transformação porque eles estavam respondendo a uma mudança da sociedade, uma mudança de valores, uma mudança de ver das formas de monetizar, de gerar riqueza. Então, essa mudança ela já existia, a transformação digital ela veio para responder a isso. É a primeira grande mudança que os negócios sofreram ou estavam em processo, estavam sofrendo, né? Vamos colocar assim, como sendo o processo. E ela é a primeira mudança quando eu olho que o negócio está saindo de um modelo linear e analógico para um modelo digital. Isso não tem necessariamente nada a ver com tecnologia. A tecnologia é parte integrante disso. A gente fala, estamos vivendo a 4ª revolução industrial, ela vai demorar de 20 a 25 anos para terminar. Então, se nós estamos vivendo essa revolução industrial, já era sabido que existia uma mudança que estava a caminho e a transformação digital fazia parte disso e ela é a primeira das grandes mudanças. Quando a gente começa a falar de transformação digital, a gente começa a falar em inovação. Então, os negócios, quando estão se transformando, eles vão perceber que do horizonte que eu estou hoje para o meu próximo horizonte, existe uma inovação que é necessária que surja. Normalmente é uma inovação incremental, que melhora o que eu estou fazendo hoje. Então, se eu sou um restaurante que somente atende presencialmente, eu coloco uma inovação que é o delivery através de uma plataforma de entregas e eu consegui fazer uma mudança para um outro horizonte. Eu estou no meu caminho de transformação. Coloquei tecnologia, mas estou no meu caminho de transformação. Só que essa inovação ela está associada a um primeiro movimento de mudança. E quando você fala que os negócios eles chegarão no digital e chegarão no pós-digital, é onde o estudo de futuro entra, porque a transformação digital é a primeira das mudanças. Onde estão as outras mudanças? Como é que eu faço esse processo completo até chegar no pós-digital, que é o que a gente já começou a falar desde 2008? Então, desde 2008 a gente já vem falando, desde 2018 a gente já vem falando de pós-digital. Então, o estudo de futuro ele fala justamente de quais são as outras transformações pelas quais esse negócio pode sofrer, baseado na forma como nós nos projetamos, baseado nas mudanças que nós enxergamos para esse futuro. Então, ele é complementar. Eu sempre costumo dizer que inovação não é uma coisa para o futuro. Eu não inovo para o futuro. Eu inovo para responder no presente a uma mudança que está acontecendo. Então, se eu tenho outras possíveis inovações a partir de mudanças que eu sei que vão ocorrer, o estudo de futuro me permite me planejar para responder a isso de maneira estruturada. Como é que eu me projeto de maneira estruturada? Como é que eu crio uma visão que seja aspiracional e que me explique, enquanto pessoa e negócio, nesse futuro? Isso é mais do que transformação digital. Isso já passou da primeira, da segunda, da terceira mudança até chegar no pós-digital. Então, é basicamente assim que essas duas coisas elas se complementam. A transformação digital é um pedacinho e o estudo de futuro consegue mostrar onde é que eu chego lá no final. Qual que é aquela inovação disruptiva que vai me fazer ser importante naquele futuro que eu estou enxergando. Agora, aquelas empresas que ainda eram mais tradicionais, que tinham um modelo de atendimento mais tradicional e que nesse momento se viram pensando, né, em criar novos canais e novos modelos de negócio, como é que a gente trabalha para transformar a cultura, para se abrir ao aprendizado, para criar novos hábitos e uma nova mentalidade, né, da forma de se organizar para tocar esses projetos de forma mais horizontal? Como é que você assim poderia ajudar as pessoas assim, dando dicas? Como é que as empresas precisam estrategicamente se mobilizar para dar esse passo?
Renata, eu particularmente eu acredito que esse movimento ele começa na liderança. Então, assim, e necessariamente começa na liderança. É muito difícil você falar que quer mudar a cultura de um negócio tradicional. Isso é minha crença, tá? De novo, não tem um certo ou um errado. É aquilo que eu acredito baseado naquilo que eu estudo e a forma como eu pratico no meu dia a dia. É muito difícil você falar que pretende ou que vou conseguir facilmente mudar a cultura de um negócio tradicional para que seja uma cultura digital. E aí, quando eu falo em cultura digital, eu sempre gosto de enfatizar isso N vezes, que isso não é só tecnologia. Isso tem a ver com a forma como as pessoas enxergam os negócios, a forma como elas verdadeiramente se responsabilizam pelo propósito que aquela empresa possui. Então, todo mundo fala, o cliente tem sempre razão, o cliente é a nossa razão de existir, mas o que na prática, verdadeiramente, a gente faz quando coloca o cliente à frente de tudo? Sempre teve aqueles, principalmente nas maiores empresas, sempre fala, eu vou ter que dar feedback, nós temos que fazer eventos para poder reforçar nossa cultura da atitude de servir, de estarmos disponíveis para o nosso cliente, ou seja, essa mudança de cultura, quando eu falo que tem uma cultura verdadeiramente digital, essa coisa ela não precisa mais ser necessariamente martelada todos os dias. Eu não preciso ficar colocando vídeos e vídeos e vídeos na intranet para poder falar para as pessoas a importância de valorizar o cliente, que o cliente não é o problema, de que o nosso propósito está à frente dos problemas, dos percalços que a gente vai passar para poder entregá-lo. Então, eu acho que esse caminho necessariamente começa pela liderança. Eu, particularmente, não acredito em negócios que queiram se transformar, tentando conscientizar a grande quantidade de colaboradores de que nós precisamos mudar a cultura digital, sendo que a liderança não está convencida disso. E ela não está convencida, não é nem só o convencimento da fala, ou o convencimento da meta, ou do bônus que se coloca nela, se ela fizer alguma coisa que esteja, se ela tiver indicadores que sejam propósito, cultura da empresa. Eles verdadeiramente escolhermos pessoas que vão gerir esses negócios e que verdadeiramente tenham isso no sangue, que acreditem nisso e que comunguem. Que vivenciem isso, né? E que contagiem isso, né? Então, exato. É muito difícil, né, quando você fala dessa cultura digital, de você dizer a sua fala e o seu ato, eles estão na mesma linha, eles não são dissociáveis mais. E também você pensar que tem liderança que está falando, eu tenho uma cultura digital, eu estou num negócio que está se transformando e ele não domina o vocabulário digital, ele não sabe o que significa ser digital propriamente dito, ele não é um embaixador do propósito daquela empresa, o propósito não está claro e ele não foi consensado nesse nível de decisão. Então, eu digo que, na minha forma de ver, a chave da mudança está na liderança. E muitas das vezes, não vai estar nem simplesmente na conscientização. Vamos pegar essa liderança e vamos fazer um final de semana em um determinado lugar para conseguir explicar qual que é o nosso propósito. Isso tem valor? Tem, mas não é isso. Às vezes eu vou ter que identificar quem são as pessoas-chave. Mas, Vinícius, mas aqui a gente justamente está falando para líderes. O que a gente pode falar para essas lideranças, para que elas mudem? Vamos começar explorando paradigmas que precisam ser rompidos e quebrados. Né? Quando você fala em inovação, é um líder que estimula a experimentação, então, assim, a questão da cultura do erro, né? O dono da ideia. Acho que são alguns paradigmas que começam a precisar ser quebrados para se abrir, né, a novos aprendizados. Que outros paradigmas aí você pode trazer para a gente, para esse contexto, para acordar essas lideranças para esse movimento, para liderar esse movimento? Eu acho que assim, não tem certo ou errado, de novo, né? Sim. A grande questão é assim, o paradigma de que eu sei mais do que as pessoas que eu lidero é outro que assim deixou de existir. A gente vê agora, tem os millennials, tem a geração Z, que eles entram na empresa e eles saberão, principalmente em culturas digitais, eles saberão mais do que nós líderes. E se nós não
colocarmos isso na nossa cabeça e dizermos, olha, a última palavra é a minha, porque eu sei mais. Não, você não sabe mais. Nós não sabemos mais. Mas o domínio do vocabulário digital, minimamente a alfabetização para o futuro, a alfabetização digital, ela é necessária para que nós consigamos conversar com essas pessoas. A gente continua tendo um papel de líder, só que a gente está liderando pessoas que sabem mais do que a gente e liderando um outro contexto. Então, não dá mais para eu simplesmente falar assim, eu sei um pouquinho, eu sei mais ou menos o que isso significa. E é interessante... Não, tem que saber, tem que saber. Porque isso não tira o poder da pessoa, né? Não tira. É uma vaidade. A vaidade, eu falo assim, eu acho que o grande mal da humanidade é botar o ego para dirigir a vida, né? E dirigir os negócios. Eu acho que, assim, a gente aprender a apreciar o sucesso das pessoas, apreciar a sabedoria das pessoas e saber se unir para criar algo que sozinho a gente não seria capaz, eu acho que essa é a arte de aprender a viver nesse mundo novo. Exatamente. E acreditar, e não querer controlar nada, né? Assim, essa coisa do eu controlo, eu mando, é um outro paradigma que ele existia no modelo. A gente fala que a gente está vivendo a era do management 3.0. Já passou 1, já passou 2, mas a gente vê que ainda tem negócios que determinadas áreas dentro de negócios muito grandes que estão no 1, outras estão no 2, outras já estão no 3, mas essa máxima do eu controlo, e não é delargar, não dar visão estratégica, não é tomar decisões táticas, nem mesmo as operacionais, não é isso que está dizendo. Existe esse papel do líder, ele vai ter que fazer isso, vai continuar fazendo isso, mas a questão do controlo, eu quero saber o que é que você está fazendo, como você está fazendo, por que é que você está fazendo isso e não aquilo outro. Então, assim, esse desejo do controle extremo, do comandar e controlar, isso é uma coisa que não cabe mais nesse novo mundo que a gente está vivendo. Só que ainda é a realidade de muita gente. Né? Exatamente. Gestão pela confiança, onde você inclui a pessoa de um princípio, de um propósito, que faz com que ela sinta pertencer. Eu acho que a grande mágica de fazer as pessoas se engajarem o propósito tem essa função, né? De criar a pessoa com ela. Existe uma conexão emocional porque passa por valores que transcendem o valor material, mas é um valor que traz sentido. Então aí você consegue ter menos supervisores, menos supervisão, né? E aí abre-se o espaço para responsabilização. Eu acho que essa é a arte do líder atual. É aprender a responsabilizar. É menos cobrança e mais responsabilização, né? É delegar com autonomia, né? E fazer com que as pessoas se sintam parte daquele resultado, Sandra, esse senso de pertencimento. Eu traduzo com responsabilização. Responsabilidade. É autorresponsabilidade. Então, assim, é trabalhar dentro de uma empresa e valorizar o seguinte: reclamou, tem alguma coisa errada. Para mim, reclamar é você se colocar no lugar de vítima e arrumar um culpado. Então, assim, é a cultura de não tem espaço mais para isso. O que a gente tem que resolver? Eu acho que é um espaço de nós-atitude. As pessoas saírem do território do eu para ir para o território do nós. E uma característica de tudo que você falou, que ficou assim muito nítida, humildade, né? A nossa vaidade tem que ser assim, o que a gente conseguiu construir junto? Porque até a questão das lideranças, dos projetos estratégicos que as empresas vão ter que ter, ora vai vir de um especialista, não vai vir de um diretor. E esse diretor vai ser parte da equipe daquele especialista e ele vai ter que segurar a onda dele, né? Para ele entregar o que ele pode entregar da experiência dele e valorizar a qualidade daquele profissional que está ali tocando uma coisa que ele não domina. Isso não tira o poder dele. A gente vai ter que tirar. Acho que acho que um paradigma que tem que cair, né? É aquela coisa. A gente está falando isso, está discutindo isso em pleno 2020, pós-pandemia, mas é uma realidade tão
tão próxima, né? Tão existente, né? Olha, tem um livro aqui do Oitavo Hábito, que é do Stephen Covey, da eficácia e a grandeza. Esses livros desse cara, a gente já, essas coisas que a gente está discutindo aqui já existem na literatura da liderança há muitos anos. A gente só está integrando. Just it. E a vida está impondo isso para a gente, né? Tá chegando um momento em que aquilo, tudo que a gente jogou para debaixo do tapete, são tantos modelos que eles vão favorecendo que as pessoas não mudem. Então, acho que uma das grandes coisas que a pandemia trouxe foi esses modelos não têm mais fôlego para continuar valorizando isso. Então, eles vão ter tudo que foi jogado para debaixo do tapete, porque ainda tinha alguma recompensa, essa recompensa ela cessou. Os negócios eles estão enxergando que eles precisam estar cada vez mais enxutos. As empresas se tornarão, quer queira, quer não, cada vez mais líquidas. E se ela é líquida, porque ela é flexível, porque ela se adapta, porque ela não sabe como vai ser esse público que ela atende amanhã, qual a exigência dele, ele está evoluindo tanto em tão pouco tempo que não cabe mais esse líder que continua achando que sim, eu vou ter o meu bônus garantido se eu continuar fazendo tudo que eu sempre fiz. Talvez esse seja o momento em que isso deixa de existir, seja o momento de ruptura. E aí, por isso que eu digo que não tem certo ou errado, porque muita gente ouve e fala assim, não, mas não está dando certo para mim. A grande questão é, será que essa mudança que nós estamos vivendo vai fazer com que isso continue dando certo da maneira como estava antes? A minha aposta é que não. E esse é um grande momento que a gente está vivendo. A gratidão de estar vivendo esse momento é justamente essa. Assim, tem muita coisa que não é ruim acontecendo, mas também tem muita mudança positiva acontecendo. Tem muita transformação que vai mudar completamente a forma como a gente faz gestão dos negócios, como a gente olha a nossa vida pessoal, como é que a gente equilibra a nossa vida com do trabalho, os nossos N papéis, né? Como é que a gente equilibra tudo isso? A força, a importância de a gente pensar na nossa transcendência. A gente fala que o líder pós-moderno é o líder que já transcendeu. E tem gente que fala assim, transcendência, pelo amor de Deus, isso é coisa de religião, eu não me meto em religião, isso não tem nada a ver com religião. Muito legal que tem a ver com isso aí, peraí. Tá, o hábito. Olha só, gente, eu quero comentar aqui, para quem ainda não viu, a gente fez uma resenha com a doutora Daniela Bezecri, e a gente falou justamente dos novos comportamentos que surgiram a partir da experiência da quarentena, que passa por esse que a gente está conversando aqui. Que a gente está conversando aqui nesse momento. É interessante. É verdade, muito interessante. Tudo se conecta. Que novos hábitos, assim, você entende que as empresas vão passar a ter a partir de agora, dentro desse olhar de futuro? Que novos hábitos? Assim, eu acho que muita coisa vai mudar, que muita coisa positiva. Eu não acho que a gente vai ter grandes rupturas de comportamentos gerais das empresas, mas assim, a valorização do bem-estar, eu acho que isso ficou muito claro agora nesse momento forçado que a gente viveu. Eu acho que aquela questão de eu meço a sua satisfação uma vez ao ano e faço um plano de ação que eu obrigo todo mundo a cumprir esse plano de ação no decorrer do ano, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para trás. As pessoas elas vão começar a se manifestar com relação a o quão felizes elas estão fazendo aquilo dali, o quão satisfeitas elas estão fazendo o trabalho que elas estão a todo momento. Eu acho que isso vai mudar terminantemente. A grande questão de as pessoas trabalharem e otimizarem o trabalho que elas entregam. Essa questão de a gente postergar tanto a implementação de métodos ágeis de trabalho, que não tem nada a ver com fazer mais rápido, mas tem a ver com eu criar mecanismos para diminuir o comando e controle. Então, como é que as empresas podem fazer para diminuir esse viés que ainda é muito frequente? Implementa, de fato, mecanismos que fazem com que a entrega seja feita e que as pessoas entreguem o melhor que elas podem entregar, que as pessoas que entregam melhor determinadas coisas estão fazendo aquilo que é o melhor que elas conseguem fazer
implementando uma coisa que seja orgânica, um modus operandi de trabalho que seja orgânico. Eu acho que isso vai ficar muito latente. Acabou, para mim, na minha forma de ver, acabou essa história de que só tem puff e área de descompressão, as empresas do Vale do Silício ou os escritórios ou as empresas de programação e etc., as startups. Eu acho que o ambiente ele muda no seguinte sentido de se a pessoa quiser se descomprimir em casa, se a área de descompressão for em casa, ela vai trabalhar de casa. E se for no escritório, que o escritório tenha isso. E como é que a pessoa ela não vai... Eu acho que os trabalhadores, as pessoas que conseguiram se manter trabalhando durante esse grande período, acho que dificilmente elas abrirão mão, principalmente das questões subjetivas e das questões de desenvolvimento pessoal que elas investiram no decorrer desse tempo. Então, não dá mais para eu sair de um momento em que eu tinha 3 horas do meu dia em que eu conseguia me dedicar ao meu desenvolvimento individual e eu não ter mais isso, tendo que trabalhar 12, 15, 18, 20 horas num ambiente que não me traz nem sequer um momento de descompressão. Eu acho que essa é uma mudança que ela é inevitável também de acontecer. Vamos repensar a forma como nós nos organizamos, a forma como onde é que nós trabalhamos, onde é que nós nos reunimos, qual valor nós damos para isso, mas ao mesmo tempo sabendo que as pessoas evoluíram e que elas não vão dar um passo atrás. A espiritualidade das pessoas. Então, elas desenvolveram características de espiritualidade. Eu lembro que eu trabalhei em empresas que criavam áreas de meditação, áreas de yoga, e era tudo visto assim, nossa, mas um espaço deste tamanho dedicado a isso. Agora, eu acho que isso passa a ser como se fosse um ativo mesmo. Não, isso aqui é um grande gerador de motivação, que gera novas ideias, que gera novos negócios, outras oportunidades e, no final das contas, monetização. Elas vão perceber que essa junção da espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, com bem-estar, com integração de vida pessoal e profissional, como uma coisa obrigatória agora. Assim, é um novo... Eu não gosto dessa palavra do novo normal, mas é o novo normal do mundo corporativo a partir de agora. É a felicidade no mundo corporativo gerando essa prosperidade, essa produtividade, esse engajamento. Né? Olha só, vocês acabaram de me dar uma ideia. Vamos fazer uma resenha que a Sandra não vai ser mediadora, não. Vai ficar a Sandra falando de psicologia positiva. O senhor, se o senhor topar, topa? Topo já. E a Daniela. Olha só, gente, que resenha. Nossa, gente. nossa. Vamos tocar nesse aspecto que eu acho que merece um espaço para a gente focar nisso, nessa inteligência espiritual e o que a gente pode fazer para desenvolver isso, né? Para trazer essa qualidade já é realidade. Para a tomada de decisão dos acionistas, dos CEOs, né? Para que consigam criar empresas sustentáveis, tanto do ponto de vista financeiro, daquela organização, daquela estrutura, mas para o mundo, né? Na interação dela, do que ela faz com a natureza e com as pessoas que trabalham junto com elas. Renata, tem uma coisa assim. Está combinadíssimo. Eu queria assim, a gente já está com algum tempo, né, nesse bate-papo, conversaria até depois da manhã, mas eu queria, assim, de alguma maneira, encaminhar para um fechamento, comentando que recentemente eu conheci o Vinícius do mundo de telecomunicações, depois ele foi para uma outra empresa, mas ainda neste segmento, e agora o Vinícius tomou, no meio desse período de isolamento social, ele mudou, ele é mais um exemplo, Renata, de um executivo que teve uma oportunidade de transição de carreira nesse momento tão difícil, e começou numa empresa nova ao longo do isolamento social, e ele está numa empresa privada, a gente estava conversando antes, ele está numa empresa privada que lida com governos em prol da cidadania, em prol do cidadão. E aí, eu queria só que você, como é uma área muito interessante, como é um desafio muito interessante, eu queria que você fechasse dizendo para a gente como é que foi, rapidamente, essa tua escolha e aonde o estudo de futuro e a transformação digital, como sua missão, se encaixam nessa nova posição que você está. Legal.
Pois é, tive essa grata surpresa, esse grato presente, né? Surgiu essa oportunidade e de trabalhar com um ramo diferente do que eu já tinha feito até então e atuando, mantendo um viés de utilizar tudo aquilo que eu já vim construindo enquanto profissional, enquanto arcabouço técnico, de liderança e etc., num negócio que tem um propósito, que é um propósito muito digno, muito transformador, que é de ajudar governos a entregar cidadania, né? A entregar aquilo que as pessoas precisam para ter o encaminhamento da sua vida, ter o encaminhamento das suas empresas também, né? Porque a gente tem que pensar que as empresas também dependem do poder público. E falar disso, falar de transformação digital e estudos de futuro tem total correlação. A gente está vivendo um momento em que não só as empresas, como também os governos foram jogados no olho de um furacão, em que muitos não estavam preparados, outros já estavam minimamente preparados, alguns já tinham feito algumas mudanças que os deixaram mais flexíveis para esse impacto que a pandemia trouxe. Mas, no geral, os governos eles lidam com um ativo que é muito valioso, né? Que, no final das contas, somos todos nós. E a transformação digital, que é mais do que tecnologia, ela já era uma necessidade latente e ela se tornou gritante durante a pandemia. As pessoas elas não podem abrir mão dos serviços que elas esperam do governo e que, de uma certa forma, da forma como nós estamos constituídos, só podem ser providos pelo governo. Ou até mesmo, considerando a situação de crise que a pandemia trouxe, como é que elas poderiam ser minimamente supridas para que elas continuassem existindo, né? As pessoas têm necessidades básicas, muita gente precisou de condições básicas de subsistência para conseguir passar por esse período como um todo. Então, como é que você consegue entregar tudo isso, continuar entregando esse serviço e, mais do que isso, transformar a forma como você entrega esse serviço no meio de um grande caos que se formou? Então, essa é basicamente a grande missão do Shopping do Cidadão, que é a empresa para a qual eu vim trabalhar, que é justamente ajudar os governos a conseguir entregar de maneira diferente, talvez sim utilizando tecnologia, sim utilizando digitalização, mas sem esquecer que do outro lado eu tenho um cidadão que ele não foi preparado para essa transformação. Ele também foi jogado dentro desse turbilhão e que ele tem necessidades que precisam ser satisfeitas ou sim ou sim. Então, construir um modelo que ajude o governo, que também tem suas limitações. A democracia é o Estado de Direito que nem tudo é possível, né? Não é onde tudo é possível, nem tudo é possível. Então, os governos também estão sujeitos a uma série de restrições. Então, como é que ajuda eles a fazerem essa transição dentro daquilo que é possível, olhando o cidadão no centro de tudo, colocando ele no centro de tudo? Às vezes, o máximo que é possível ser feito não é suficiente. A gente tem que olhar para isso com maturidade e falar o que nós vamos fazer amanhã para que seja possível fazer mais. E olhar para o futuro é justamente olhar que existe uma mudança não só do meio corporativo, também dos governos, mas principalmente das pessoas, da noção de cidadania. Um dos desafios do milênio é justamente aumentar a democratização ou o acesso à democracia, vamos colocar assim. Esse desafio ele já está posto há muito tempo. A gente tem problemas gigantes com relação a isso. E democracia, aumentar a democracia não é só instituir regimes políticos democráticos. Tem a ver também com a entrega de direitos, a entrega de condições, de você garantir que as pessoas elas terão os direitos constitucionais respeitados. Então, olhar para esse desafio com um olhar de futuro, falando, tem muita coisa mudando, o cidadão também vai mudar, os governos vão mudar. Como é que eu encaminho negócios que são privados e que queiram fazer parceria com esses governos, que queiram ser parte integrante disso, como é que eles também olham para esse futuro e revejam suas parcerias, revejam a forma com que eles prestam esses serviços, revejam as formas de justaposição ou de conjunção.
Então, faz parte de olhar para isso, ainda sabendo que tem dificultadores, que são diferentes da iniciativa privada. Esse é o grande desafio da missão que eu aceitei vindo para esse setor, que é, por mais que você a tecnologia é a parte mais fácil. Então, tecnologia existe aos montes e ela vai evoluir. A grande questão é como é que você monta modelos de integração de serviços públicos, ou como é que você monta modelos que ajudam os governos, considerando que ele tem que ser bom para todos. Então, esse é o grande desafio, esse é o grande mote da nossa atuação, da minha atuação, particularmente a partir de agora. Nossa, super sucesso, que é um super desafio que vai trazer um bem muito grande para o país, né? Para toda a cidadania. E que bom que a gente tem uma pessoa com a qualidade que você tem de liderança para poder influenciar esse tipo de iniciativa tão importante. Então, vamos encerrar aqui, que a gente já está aí com 1 hora, quase, né? Uma delícia conversar com você. Ótimo. Agradeço muito o teu tempo e que contribuição rica que você deu aqui para a gente. E agora, sério, fica esse convite aí de você participar de uma resenha com a gente, para a gente debater sobre a inteligência espiritual também nas empresas, né? Para lidar com os tomadores de decisão. E vai ser muito linda essa resenha, promete. Promete. Então, só quero te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Super obrigada, Vinícius. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchauzinho. Um beijo. Tchau.